Olá, eu sou a Anitta. Eu tô recebendo muitos feedbacks sobre o primeiro vídeo. Ele tem tido uma repercussão bem interessante para mim. Muita gente me dizendo: Nossa, você disse exatamente o que eu tô passando, que é esse lugar de se assumir no mundo, né? Lugar de assumir, seja o que for, o comunicador, o empresário, a própria luz, as opiniões. E eu tô muito feliz, assim, com esse retorno, porque já tô cheia de ideias aqui, tô super nutrida e entusiasmada com tudo que esses depoimentos, essas falas mobilizam em mim de vontade de compartilhar. E esse vídeo que eu vou fazer hoje, ele vem da vontade de compartilhar uma experiência pessoal a partir de um depoimento que eu recebi, um comentário no próprio canal do YouTube, da Fabiola. E a Fabiola, ela diz que ela tá com 45 anos e que ela ainda não descobriu o propósito de vida dela e que isso gera bastante desconforto, mas que ela sente que ela tá no caminho. E quando eu ouvi o depoimento da Fabiola, eu me conectei com algo tão intenso dentro de mim, acessei um choro de emoção muito grande, assim. Isso foi hoje de manhã, saindo do banho. É, porque eu conectei com a minha história, com a minha trajetória, né? E eu queria falar sobre isso hoje. Primeiro dizer que tá muito em voga, entre aspas, falar sobre propósito de vida, sobre o propósito das coisas, sobre missão de vida. E a gente tem que ter um baita cuidado para não virar escravo disso, né? Para não virar a ditadura do propósito, para não virar a ditadura de ter que ter clareza com tudo aquilo que eu vivo, faço, o que eu vim fazer aqui. Isso pode sim valer para algumas pessoas podem sim se sentir chamadas em nomear o seu propósito de vida, entender o que veio fazer aqui, e esse é um caminho incrível. Eu, quando nomeei meu propósito de vida, fiz uma frase, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, foi muito poderoso para mim. Impactou muito a minha vida no sentido de trazer clareza, mas também de é como se tudo começasse a fazer sentido. Porque não é porque a gente não sabe qual é o propósito que a gente não está vivendo ele. Né? A gente vive a serviço do nosso propósito de vida de verdade desde que a gente nasceu. A gente vem para esse mundo para viver esse propósito, pelo menos é assim que eu penso. E a gente vive ele, independente da gente ter consciência de qual é ou não. Eu percebo que quando eu nomeei meu propósito, é como se as sincronicidades elas começassem a acontecer com mais velocidade, elas chegassem com mais rapidez. E para mim, sim, faz sentido sempre nomear um propósito, seja para o que for. Então, se eu vou começar pensar num projeto, num trabalho, para mim faz sentido nomear qual é o propósito desse trabalho, desse projeto. Por quê? Porque eu parto do princípio que uma vez que o propósito está claro, a gente solta a mão do controle, a gente abre a mão do controle e as sincronicidades elas chegam para que aquele propósito, para que aquele serviço para o mundo, ele se concretize sem esforço, da forma mais fluida possível. Mas isso é uma conversa que a gente pode ter mais para frente, aprofundar depois. O que eu percebo é que quando a gente observa o que o mundo pede da gente, a gente tem pistas sobre o nosso propósito. Quando a gente observa o que eu faço bem, a gente também tem pistas do nosso propósito. Quando eu percebo onde tem entusiasmo, onde tem vida, onde tem energia, a gente fala sobre o nosso propósito. Quando eu penso em algo e aquilo me dá preguiça, aquilo me leva para um lugar de pouco entusiasmo, talvez isso não esteja tão conectado assim com aquilo que eu vim fazer aqui. Então, essas são pistas para a gente começar a investigar, para quem ainda não sabe, para quem ainda não se conectou com isso e quer. São pistas que a gente pode começar a observar para ter.
para começar a ter ideia, para começar a ter uma imagem do que faz sentido para mim sustentar no mundo, o que eu vim fazer aqui. Então isso é algo que eu queria compartilhar com vocês. E lendo o depoimento da Fabíola, eu fiquei com muita vontade de compartilhar com vocês como é que começou e como é que eu vivi isso tudo. Então, voltando um pouquinho na timeline, no tempo cronológico, eu nasci numa família espírita, numa família kardecista, então eu sempre tive imersa dentro da espiritualidade. A minha mãe sempre foi uma consumidora de livros de autoconhecimento e de espiritualidade e, portanto, eu acabava consumindo também. Minha mãe sempre buscou muitos espaços de estudo, de conexão com a espiritualidade e eu ia junto, desde menina eu ia junto. Então a espiritualidade para mim ela sempre foi muito fluida, ela sempre foi muito natural. Quando eu quando eu comecei a olhar com mais profundidade para a minha espiritualidade, eu fiquei com vontade de me desenvolver como médium, de trabalhar como médium. Sentia muito esse chamado, assim, de servir, né, a partir da minha mediunidade. E comecei esse caminho dentro do centro espírita, do kardecismo, depois eu fui para Umbanda, e esses trabalhos todos me preenchiam, assim, mas era muito interessante, assim, porque tinham algo mais que eu não conseguia entender, que eu não conseguia acessar. Em paralelo a isso, a minha formação é em comunicação. Por conta dessa formação, eu comecei a trabalhar no audiovisual e aí eu olhava para todos os meus amigos fazendo MBA, pós-graduação, e eu falava, nossa, o que eu vou estudar? Porque para fazer o que eu fazia, eu não precisava de mais aperfeiçoamento técnico, né? Ele não tinha, eu não conseguia entender o valor. Quando eu pensava no MBA, eu não conseguia entender o valor daquilo, aquilo não fazia sentido para mim. Quando eu olhava para uma pós-graduação, nenhuma comunicava com aquilo que eu queria. E eu sentia que se eu fizesse, eu ia fazer só para ter um currículo, só para ter mais um diploma. E aí eu ia fazendo, eu ia sendo produtora, ia fazendo filme, ia trabalhando, mas eu tenho consciência, desde o ano 2000, que eu tenho consciência de que eu não nasci para ser produtora. Não é que eu não nasci para ser produtora, eu sou uma ótima produtora, mas é como se aquilo fosse pouco para o que eu tinha para oferecer para o mundo. E aí eu gosto muito de consultar oráculos, eu gosto muito de buscar, né, esses médiums que trazem essa informação de um plano para outro. E tinha uma cigana que cuidava muito de mim, e aí de quando em quando eu ia na Rosita e eu dizia, Rosita, por favor, olha para a minha parte profissional, porque eu sinto que não é isso não me preenche totalmente, eu sinto que tem algo para eu fazer que não é só isso. E ela toda vez tirava a mesma, quando eu fazia essa pergunta, toda vez saía a mesma carta, ela me dizia a mesma coisa. Minha filha, não consigo acessar, isso está debaixo de um segredo. E eu falava, Rosita, que segredo é esse que eu não consigo descobrir, né? E assim foi por pelo menos uns 10 anos. Uns 10 anos que eu tinha consciência de que eu tinha um chamado, mas eu não conseguia ouvir esse chamado. E o momento que eu entendi que chamado era esse foi quando eu descobri que eu queria ser uma curadora. E era tão claro aquilo para mim, era tão óbvio. Eu não entendia por que eu não tinha descoberto antes esse segredo. E aí eu fui descobrir o que era ser uma curadora, como é que eu poderia me tornar uma curadora de forma responsável, de forma consciente. E aí comecei todas as minhas formações para me tornar uma terapeuta, para me tornar quem eu sou hoje e oferecer o serviço que eu ofereço para o mundo hoje. E quando eu olho para toda essa trajetória, para todos esses 10, 12 anos de mistério do que eu vim fazer aqui, eu percebo que aconteceu exatamente da forma mais perfeita que tinha para acontecer. Porque se eu quero ser uma curadora, se eu quero entregar algo muito precioso
para o outro, para que ele possa descobrir o próprio processo de cura dele, eu tenho que primeiro fazer o meu processo de cura pessoal, né? Eu tenho que fazer o meu processo de investigação pessoal, de mergulho em mim. E aí, quando eu olho para essa trajetória, foram 10, 12 anos de muito estudo sobre mim mesma, de muito mergulho dentro de mim mesma. Enfim, é um pouquinho isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito para dizer, olha, não sejamos escravos do propósito, mas é muito legal quando a gente sabe qual é o nosso. E não quer dizer que essa é a sua história, de que isso vai acontecer com você também, mas fiquei com vontade de compartilhar a minha e espero que ela possa contribuir para te inspirar de alguma forma. Então, eu tô gostando muito disso, dessa troca, dessa partilha. Se você tem vontade de ouvir falar, de aprofundar sobre algum tema, me manda e-mail, manda os comentários aqui no próprio canal do YouTube ou no Facebook. E na medida de que esses pedidos vão se conectando também com a minha experiência, com aquilo que me toca, eu vou promovendo essas conversas. É isso e até o próximo.